Olá, eu sou João Pedro Rodrigues e estou aqui com Manuele Mendes em mais um episódio do Imagem nas Mãos, o programa produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco. O Imagem nas Mãos apresenta o acervo do vídeo popular em Pernambuco, que tem como objetivo divulgar e digitalizar as produções videográficas dos movimentos sociais entre o período de 1980 e início dos anos 2000. O projeto digitalizou os vídeos produzidos pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que tem como objetivo articular e organizar os trabalhadores rurais pela busca de direitos e na luta pela reforma agrária. E quem está aqui com a gente para conversar sobre isso hoje é Rosana Maria da Conceição, mais conhecida como Rosinha. Ela que é militante e membro do coletivo LGBT do MST. Rosinha, seja muito bem-vinda ao Imagem nas Mãos. Seja bem-vinda, Rosinha. Muito obrigada. Rosinha, o MST ele já tem os seus mais de 40 anos de história e você faz parte dele desde muito tempo, desde os seus 14 anos. Eu gostaria que você trouxesse aqui para a gente como que o movimento está se articulando hoje e se tem alguma iniciativa que você gostaria de destacar. Então, o movimento ele vem trabalhando aqui em Pernambuco desde 84 e o nosso trabalho é a luta diária. Então, são as ocupações que é trazer a questão da reforma agrária e que o movimento luta pela reforma agrária, mas não só pela terra. Então, que dentro da reforma agrária nós temos lutar pela educação, pela saúde, pelos direitos, né, das mulheres, das crianças, dos idosos. E o movimento tem esse enfrentamento, né, com o governo do Estado. Temos várias ocupações, a última aconteceu agora na nossa jornada de abril, tivemos alguns confrontos, inclusive na ocupação lá do Sertão de São Francisco, lá na Embrapa. Ontem foram despejados pelos capangas, em um acampamento. Eles atearam fogo nas barracas, seguraram as crianças, seguraram as pessoas para que não fosse apagar o fogo, deixando queimar. Então, assim, o MST luta, para que todos eles tenham direito e tenham direito à terra, porque a terra está lá improdutiva e ela está para a reforma agrária. E uma das coisas que a gente está trabalhando, dentro da reforma agrária é a questão da educação, que é muito forte, e a luta contra a fome. E dentro da educação nós temos agora um projeto mais recente, não só no campo, mas também na cidade, que é a alfabetização dos jovens e adultos nas periferias. Então o movimento está vindo com um projeto de alfabetização que trabalha a questão das pessoas que não conseguem, não sabem nem ler nem escrever porque não teve oportunidade na sua idade, que era para ir para a escola, não teve essa oportunidade dentro das periferias, e a gente está trabalhando aqui no estado, Recife, Olinda, Petrolina e Caruaru, com muitas turmas, inclusive eu coordeno uma dessas turmas, que são 10 educadores, com 15 alunos em cada sala de aula, com o método Sim Eu Posso, que é um método cubano, que ajuda as crianças, ou os jovens e adultos, perdão, a aprender a ler e escrever em 5 meses. Então, é uma das coisas que a gente está trabalhando. Interessante demais, Rosinha. A gente sabe também que foram muitos registros de vídeo feitos nos assentamentos do MST. Quais os usos que eram feitos desses vídeos? Então, o movimento começou aqui em 89, ele não tinha registros, tinha as atividades e não tinha nenhum registro. Então, o movimento começou a perceber que necessitava desses registros para, mais para frente, ter não só a história na mente, mas a história também mostrada em imagens ou em vídeos. E aí começamos a trabalhar com fotografias e só com um tempo depois, através de projetos, que a gente conseguiu uma câmera filmadora. E aí nós mesmos, militantes, que fazíamos essas filmagens. Então, assim, bem amadores, porque não sabia ainda, como utilizar da forma correta, e aí fomos nos formando concursos, e através do próprio movimento, das atividades do movimento, eu fui uma das pessoas que aprendi a fotografar e a filmar dentro das atividades do movimento, com formações para essa área de comunicação. Então, eu entro no movimento aos meus 14 anos, mas não como militante direta. Eu entro para contribuir com minha irmã, com a criança muito pequena, porque viajava muito para as ocupações, para as atividades e para as formações. E aí, através disso, aos poucos fui me envolvendo dentro do movimento e começo a contribuir dentro da nossa secretaria estadual aqui em Caruaru,
aqui em Pernambuco, lá em Caruaru, na recepção. E aí, com um tempo depois, eu peço para sair, vou direto para o setor de comunicação, e através dele, hoje, minha formação é dentro do setor de comunicação, através do Movimento Sem Terra. Vamos conhecer alguns dos vídeos do acervo do MST. O primeiro deles é um vídeo de boas-vindas do assentamento Mãe Safra, que fica localizado em Santa Maria da Boa Vista, no sertão pernambucano. Um dos assentamentos mais importantes da história do MST. Mas eu queria só retomar um pouquinho da luta pela terra aqui na Regional do Sertão. A gente, em 1989, tivemos o escândalo da mandioca aqui, onde, com esse escândalo da mandioca, conseguimos 5 assentamentos aqui na Regional Sertão. E nesses 5 assentamentos, o movimento um pouco que atuou. Só que por motivos superiores, tivemos que voltar para a Zona da Mata e continuar o trabalho na Zona da Mata. E em 1995, aconteceu a primeira ocupação feita pelo Movimento Sem Terra aqui na Regional Sertão, que foi a Mãe Safra. E dessa Mãe Safra foi saindo outros assentamentos, que hoje temos a Vitória, a Boqueirão, Ouro Verde, São Francisco e São José do Vale. Então é um orgulho muito grande. E quem acompanhou desde a primeira ocupação da Safra e hoje viu que com essa ocupação, que foi só uma, se transformou em várias, tem certeza que hoje a gente tem 14 assentamentos aqui na Regional e 13 acampamentos. Mas com certeza, a luta está na mão dos trabalhadores, a luta está na mão do Movimento Sem Terra. E com certeza, se a gente fizer como a gente fez na Safra, que de uma transformamos em várias, nós vamos ter, no lugar de 14 assentamentos, teremos milhões de assentamentos na Regional Sertão. E enquanto tiver latifúndio produtivo nessa regional, tenho certeza que os trabalhadores irão pegar na enxada, na foice e irão ocupar a terra. Enquanto tiver crianças fora da escola, nós estaremos lutando para que as crianças estejam na escola, para que os trabalhadores estejam produzindo e não estejam trabalhando para latifundiário. Companheirada, pra gente é muito bom estar aqui hoje, mas será melhor se daqui um ano, quando nós andarmos aqui, um ano que eu ligo outra jornada, eu não sei, a gente andar aqui, no lugar de 14, nós possamos ter 50 assentamentos. Isso só depende de vocês. MST! MST! O registro que a gente acabou de ver é muito importante porque a Mãe Safra está completando 30 anos em 2025. Rosinha, quais são os legados desses 30 anos, tanto para a época, tanto para agora? Então, a ocupação da Fazenda Safra, né, hoje assentamento Safra, foi muito importante. Foi uma das maiores ocupações que o Movimento Sem Terra teve no estado de Pernambuco, no sertão. Se eu não me engano, foram mais de 1.000 famílias, e através dessa ocupação, teve outros assentamentos que as famílias saíram dessa ocupação para ir para outros assentamentos. Hoje temos 9 assentamentos a partir do assentamento Mãe Safra, mas ao todo lá temos 27 assentamentos, com produções de uva, inclusive exportam uva, de acerola. Então, assim, temos muitas produções e é conhecido como a Estrada da Reforma Agrária, porque é uma estrada realmente com vários assentamentos nossos. Agora a gente tem outro vídeo também do assentamento da Mãe Safra, e nele a gente consegue ver como é que funcionavam as atividades na época. Então vamos conferir esse daqui também.
um pneu. Vai, Ney. Eu não posso do meio, não. Cadê a coisa filmando, né? Aquela coisa. É isso daqui. Rosinha, é muito interessante ver todos esses projetos que eram realizados dentro da Mãe Safra, mas a gente queria saber como que é viver dentro de um assentamento do MST. Então, essa é uma pergunta, né, bem específica. Eu não vivo hoje dentro do assentamento, eu contribuo, estou sempre nas áreas, mas eu não vivo. Mas ouço relatos, não só dos adultos, como das crianças também, como é importante viver dentro do assentamento, né, e ter seus direitos. Infelizmente, nem todas as nossas áreas têm tudo o que a gente precisa, mas as famílias gostam de viver, porque lá ela produz, ela come do que ela produz. Boa parte dela, nós temos escola dentro do assentamento, então as crianças estudam, os adolescentes estudam e os adultos estudam também. E eles gostam muito disso, são muito felizes. Tem uma criança, a Rubineuza sempre traz esse relato, que disse numa atividade que quando crescer, ele quer ser um doutor. Mas ele quer ser doutor, mas ele quer plantar feijão. Então, assim, o quanto isso é importante, né, para a luta do movimento, e saber que o que foi feito até agora não foi em vão, né? Tem crianças pensando no seu futuro, que quer ser um doutor, mas não quer sair do seu assentamento. Tudo isso é muito bonito de ver, Rosinha. Então, a gente vai partir para o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta, já, certo? Estamos de volta com o programa Imagem nas Mãos, e no episódio de hoje estamos recebendo a militante do MST, Rosana Maria da Conceição, mais conhecida como Rosinha. No episódio de hoje também estamos revisitando toda a trajetória do MST a partir das imagens digitalizadas do acervo do vídeo popular em Pernambuco. Vamos mostrar agora mais um vídeo para vocês, e dessa vez é do aniversário de 10 anos do assentamento Normandia, o assentamento mais importante do agreste pernambucano e um marco para a história do MST. Nele a gente tem um discurso de Jaime Amorim, que era e ainda segue sendo coordenador do movimento. Primeiro, companheiro Jorge Gomes, ele estava dizendo que foi no despejo que ele esteve aqui para nos ajudar. Não foi só despejo. Eu vou lembrar essa data, porque ela faz parte da nossa luta. Eu falei para muita gente ontem à noite, quase todos, a importância que teve a ocupação de Normandia. Não para as 41 famílias que estão aqui apenas, não. A importância que teve para o movimento sem terra e para a reforma agrária no estado de Pernambuco. Até Normandia, apenas o movimento sem terra aqui em Pernambuco, que ficava brigando com os governos, com o INCRA pela reforma agrária. Após Normandia, os companheiros da Federação dos Trabalhadores da Agricultura passaram também a fazer luta pela terra. Eu queria pedir desculpa porque bem antes de nós também, a Comissão Pastoral da Terra também já fazia luta pela reforma agrária. Mas a partir daquele período, várias outras organizações passaram também a fazer essa luta pela reforma agrária. Então Normandia foi um marco histórico, mas também foi um marco para a polícia. Foi pela primeira vez que a polícia tentou, para realizar um despejo, separar homens de um lado, mulheres de outro, e levar as crianças para recolher para um abrigo de menores, para poder facilitar o despejo. E a vinda do companheiro Jorge Gomes foi aqui para tentar evitar que eles levassem as crianças do acampamento.
porque o juiz local já tinha determinado que fosse recolhido as crianças para o abrigo dos menores, para poder facilitar a intervenção da polícia. Foi a primeira vez na história. O companheiro Jorge veio aqui e acabou, com os outros deputados também, a força também de várias organizações de direitos humanos, como a OAB, acabamos evitando isso e naquele momento evitamos o despejo. Então são muitas histórias importantes que circundam tudo isso aqui. Nós conseguimos, a partir também da ocupação de Normandia, nomear o primeiro superintendente do INCRA que não era vinculado diretamente à Polícia Federal ou ao processo de investigação pública contra os trabalhadores, que foi, em final de 93, foi nomeado, então, Fernando Mara, superintendente do INCRA. Foi os companheiros de Normandia, que pela primeira vez foram para o INCRA em 94, queimaram um carro que era uma estrutura falida do INCRA para exigir, não a desapropriação de Normandia, mas para exigir que estruturasse o INCRA, para que o INCRA tivesse computador, tivesse carros novos, tivesse estrutura para os próprios servidores da casa, para os próprios servidores do INCRA. E nós, junto com outros companheiros de outros acampamentos, é que realizamos a maior greve de fome já realizada aqui no estado. 14 companheiros durante 10 dias, até garantir a desapropriação daqui. Mas tem várias outras histórias importantes, como ontem nós já falamos, vamos falar também da companheira Mara. Por que nós sempre falamos da Cícera Mara? Porque ela tinha uma simbologia forte por ser mulher, e ela só saiu daqui depois de morta. Ela que tinha um filho que era homossexual, e ela defendia aquele filho, e nós também, contra toda a discriminação. Foi pela primeira vez que o movimento teve nas suas fileiras alguém que era homossexual. E a gente defendia, a gente tinha um carinho, e ela também. E ela só saiu daqui quando foi para o hospital para morrer, com aquela célebre frase, que se eu ir para o hospital, sei que não volto mais, portanto a minha vida já é aqui. E ela resistiu. Vários companheiros que morreram nesse processo, eu gostaria de lembrar, não aqui, mas acabaram morrendo em outros espaços, como o companheiro Pelé, que foi o principal organizador, digo o companheiro Fábio, principal organizador da ocupação de Normandia. O companheiro Fábio Henrique foi assassinado lá na Bahia como militante do movimento. E o companheiro Pelé, um outro grande organizador, também morreu faz um ano também lá na Bahia. Com vários companheiros que perderam a vida nesse processo. Aqui também se criou um grande conflito importante, que é, o que é importante para desenvolver a agricultura? É quem trabalha no lote individual ou trabalho coletivo? E acabaram, inclusive, forçado por gente de fora a dividir o assentamento. Nenhuma coisa nem outra. Mais importante do que cooperativa e mais importante do que ter o lote individual é a cooperação agrícola, que vai fazer a gente desenvolver e crescer. Então são muitas histórias, muitas coisas importantes quanto à discriminação, por exemplo, que nós sofremos da polícia rodoviária aqui. Se fosse para nós contar quantas multas nós devemos, quantas interrogações foram feitas nesse posto da polícia rodoviária, e quantas motos do movimento foram inviabilizadas por causa de multa, que nós tivemos que abandoná-la, não dá para contar. O prejuízo e a discriminação que a polícia rodoviária aplica em nós. Infelizmente, o único policial rodoviário que também tinha carinho por nós, que era o companheiro Silva Filho, acabou também falecendo há mais ou menos um ano. Ainda essa semana, quando um dos caminhões da cooperativa acabou sendo preso aí, o policial acabou declarando que, se fosse presidente da República, mataria um por um os sem terra. É isso que pensa a elite brasileira. Porque ser sem terra para eles é alguém que vai querer dividir a riqueza deles. E a burguesia não quer dividir riqueza. A burguesia quer continuar vivendo da forma como sempre viveu, com muita riqueza, concentrando terra, concentrando renda e concentrando poder político. E a reforma agrária faz o inverso, é resolver esse problema que não está resolvido no país. Uma das outras coisas importantes da nossa história é que, para a desapropriação de Normandia,
nós conseguimos unir todos os movimentos sociais do Estado. Houve o apoio da Federação dos Trabalhadores, houve o apoio da CPT, que aqui também está presente, houve o apoio da OAB, da Assembleia Legislativa, da Prefeitura Municipal, enfim, todos os trabalhadores ou organizações se uniram em defesa da desapropriação da área. O IBAMA, na época, fez um documento mostrando duas coisas. Uma, que a área era inviável para a agricultura, e a outra, que a área era de preservação ambiental, portanto não podia ser desapropriado. A corrupção dentro do IBAMA e a corrupção dentro do INCRA inviabilizou a desapropriação. Teve um dos laudos que foi dado como área produtiva, portanto não poderia ser desapropriado. E a nossa greve de fome garantiu a desapropriação. Nós, companheiros, fomos crescendo nesses 10 anos e passamos a entender isso, que é necessária união das 4 questões fundamentais para o desenvolvimento dos assentamentos e da reforma agrária. A primeira é a questão esportiva. Ou a gente desenvolve a questão do lazer, a questão dos esportes nos assentamentos, ou a gente não vai garantir que a nossa juventude fique nos assentamentos. E o esporte é importante para a vida do agricultor, para a vida do operário, para a vida do trabalhador, para a vida da juventude e de toda a sociedade. E nós queremos praticar o esporte. E a maratona indica isso. A negociação com o governo do estado diz: cada assentamento com mais de 200 famílias, ou aglomerado de assentamento com 200 ou mais famílias, garantir construção de parque poliesportivo, para que a gente possa desenvolver. Segundo, a união do esporte com a cultura, que é isso que nós temos, o setor de cultura, para a gente desenvolver essa mística gostosa que vocês fizeram hoje de manhã, a reconstrução cultural da identidade do nosso camponês. Nós temos que ter orgulho de ser camponês, nós temos que gostar de ser camponês, e não ao contrário do que a burguesia fez durante os 50 anos, nos taxar de jacatatu, de pobre coitado, de descalçado, de analfabeto, de desdentado, tudo que eles fizeram conosco. Nós temos que recuperar a nossa identidade cultural. E nós estamos mostrando hoje que a gente tem que reconstruir isso. A quarta questão é a questão política. A nossa participação política. Como movimento, como militante, como pessoa. Nós temos que influir na sociedade. Mostrar que é possível nós construir um modelo de agricultura diferente e um modelo de sociedade diferente. E essa semana nós temos o debate do milho transgênico, por exemplo. Que esse é o debate político importante que nós temos que mudar na sociedade. Construção de um novo modelo de desenvolvimento da agricultura. E a última questão que nós achamos que é importante, que é necessário, que é a organização da sociedade, para que a reforma agrária não seja apenas uma questão do trabalhador rural, mas que a reforma agrária seja uma questão de um projeto de desenvolvimento nacional. Se nós conseguirmos unir a questão cultural, a questão desportiva, a questão econômica e a questão política social, certamente, companheiros, nós vamos crescer, desenvolver e fortalecer o nosso movimento cada vez mais forte. Eu queria só encerrar, dizer para os companheiros que vamos comemorar hoje. Nós merecemos comemorar. Porque não é só Normandia. Nesses 10 anos últimos, nós construímos um movimento praticamente em todos os municípios do estado de Pernambuco. Ou em quase todos. E nós só temos uma chance para fazer a reforma agrária. Nós entendemos que é importante o governo Lula. Acreditamos que é uma boa parceria. O governo Lula tem essa tarefa fundamental, que é fazer um plano safra, um plano de desenvolvimento da reforma agrária, mas não tem outra alternativa. Ou nós fortalecemos o nosso movimento, vamos rumo ao latifúndio, ocupar o latifúndio, que é um mal que continua enraizado nesse país, ou nós seremos fracassados. Então, companheiros, contra o latifúndio, pela reforma agrária, pela vitória dos trabalhadores, nós temos que gritar bastante forte daqui por diante. Viva o MST, viva a reforma agrária, viva a luta dos trabalhadores. Tchê, Zumbi, Antônio Conselheiro, na luta por justiça, nós somos companheiros. Tchê, Zumbi, Antônio Conselheiro, na luta por justiça, nós somos companheiros. MST! MST! Obrigado, companheiros. Esse vídeo foi muito importante para a gente ver sobre o discurso de Jaime Amorim nessa comemoração de 10 anos na época, mas a gente sabe que agora a Normandia está com mais de 30 anos, né?
E, Rosinha, a gente queria saber justamente isso. Quais foram as transformações ao longo do tempo nesse espaço agroecológico e também de resistência, que é a Normandia? Então, o assentamento Normandia foi ocupado, se não me engano, em 92. Ele teve vários despejos, né, os acampados ficaram na beira da estrada, e para conseguir ser efetivamente um assentamento, foi feita uma greve de fome em 96. Aqui em Recife, 10 companheiros, uma companheira e 9 companheiros, ficaram em greve de fome por 10 dias para conseguir a emissão de posse do assentamento Normandia. E depois dessa emissão, com muita festa, vocês viram o discurso de Jaime, foi muito bonita a festa. E hoje, nós temos lá no assentamento um centro de formação, que é o Centro de Formação Paulo Freire, que é ele que, para a gente, é nossa universidade popular aqui em Pernambuco. Né, lá nós temos cursos de educação, nós temos formações para todos os setores do movimento. Temos graduações que são realizadas lá, já teve Pedagogia da Terra, e agora estamos com uma turma de graduação em Geografia, que é a turma Geografia da Terra, que são de vários estados aqui do Nordeste que participam. Eu estou na dúvida agora quantos alunos tem, mas eles estão, inclusive, na fase final para fazer a formatura da graduação. Então, o centro de formação para a gente é muito importante. Lá nós temos o espaço da ciranda infantil, onde, quando tem as atividades do movimento, tem um espaço para as crianças ficarem, onde os educadores infantis ficam com as crianças, não só para brincar, não só de forma lúdica, mas também tem formação, contribui na educação, ajuda, né, na questão dos estudos. Temos a horta orgânica, medicinal, que fica lá dentro do centro também. Alojamos quase 300 pessoas quando ficam fazendo as formações. Temos um curso chamado curso Pé no Chão, que é um curso para a base do movimento, para quem está começando, né, dentro do movimento, principalmente as áreas de acampamentos mais recentes, então, para aprender, né, o que é o movimento, quais são os objetivos do movimento. Essa turma, começou uma turma ontem também, lá em Caruaru, lá no Centro de Formação. Essa turma, geralmente, são de 40 a 60 pessoas, né, que fazem essa formação durante 45 dias, então são por etapas também. Então, nossos cursos geralmente são por etapas, que é o tempo comunidade e o tempo escola, para que eles aprendam na prática o que eles aprendem dentro da sala de aula. Nossa, incrível isso, incrível, na verdade, toda a articulação que o MST faz. Falando em articulação, é interessante que nesse vídeo de Jaime, ele comenta como é importante a participação do MST na política pública, não é? E eu queria saber como que está sendo nesse momento as articulações do MST com outros movimentos sociais e com outras lideranças políticas. Então, no movimento, a gente sempre teve essas articulações com outros movimentos, né, essas parcerias. Então, nós temos o Sem Teto, que a gente sempre teve parceria com eles, tem a CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra, que sempre também a gente faz atividades juntas, inclusive ocupações, também já fizemos juntas aqui na região da Mata Norte, em outras regiões também. E o movimento é isso, né? Não é só o movimento sem terra, é o movimento que quer que o povo tenha dignidade, que o povo tenha uma vida melhor. Então, essas parcerias são muito importantes para que todos e todas tenham dignidade. Rosinha, falando um pouco mais sobre essa articulação com lideranças políticas também, como é que está sendo essa articulação com o atual governo Lula? A gente sabe que o governo Lula passou por 3 períodos aí, né? E a gente queria saber justamente a articulação agora e quais são as diferenças com os antigos governos Lula nessa comunicação. Nossa, dá um doutorado aí. Então, na primeira eleição do Lula, a gente estava muito confiante que a reforma agrária realmente ia acontecer. Infelizmente, são parcerias que eles fazem. Lula não ganhou só Lula como o PT, mas ele teve que fazer, né, parceria com pessoas da direita também para conseguir se eleger. E não está muito diferente nesse terceiro mandato dele. Né? Então, o que a gente queria que a reforma agrária acontecesse, infelizmente ela não aconteceu exatamente por isso, por esses entraves com outras
com outros partidos, e que se não tiver ele também não consegue se mexer. E para a gente está sendo bem difícil. Lá atrás a gente conseguiu ter mais áreas desapropriadas para a reforma agrária, porque viraram assentamentos, e hoje a gente tem quase nada. Então agora está mais difícil ainda do que foi os outros 2 mandatos do Lula. Rosinha, só para a gente finalizar esse bloco, uma dúvida que ficou um pouco antes, assim, que eu queria trazer para você, é como que funciona, como que o MST se mantém, como que ele é financiado, como que vocês conseguem esse orçamento para poder manter o movimento funcionando? Nós não temos orçamento, assim, é X valor. A gente vive das atividades, né? Então, os projetos, as formações que tem, a gente tem que fazer projetos para conseguir esse recurso para fazer o projeto acontecer. Se é um curso de uma semana, então tem o projeto, manda o projeto ou para tal entidade, ou se é através do governo, manda para lá, é aprovado, então vem X valor para conseguir fazer essas atividades. E os militantes vão se mantendo da melhor forma, né, através da própria militância que vai contribuindo, das áreas, contribui com X valor para ele se deslocar, né, para poder fazer as suas atividades. Então, assim, a gente não recebe salário. Então, a gente é mantido pelo próprio movimento, pelos próprios assentados e assentadas, acampados e acampadas da reforma agrária. A gente está indo agora para um rápido intervalo, mas fica aí com a gente volta já já. Voltamos para o nosso último bloco do Imagem nas Mãos. Hoje a gente está recebendo aqui Rosana Maria da Conceição, a Rosinha, ela que é militante do MST. E no programa de hoje, em que a gente está trazendo a pauta do movimento Os Trabalhadores Rurais Sem Terra e trazendo também os vídeos que foram digitalizados e recuperados pelo acervo de vídeos popular de Pernambuco. E a violência contra o MST é uma constante na história do movimento. O vídeo que a gente vai ver agora é uma exposição do fotógrafo Sebastião Salgado, na qual ele registrou e fez parceria com o MST, registrando o massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará, no período de 1996. Vamos assistir. Ana, o que é que significa essa exposição de fotografias? Essa exposição de fotografias, em primeira mão, significa o grande exemplo desse artista que é o Sebastião Salgado, né, em se solidarizar com a luta do sem terra e se solidarizar da forma que ele sabe fazer, fazendo o que sabe fazer. Por exemplo, esses quadros aqui, o que é que simbolizam, Ana? Esses quadros foram fotografias feitas por ocasião do massacre de Eldorado dos Carajás, onde foram assassinados aqui em Marrocos 19 trabalhadores e feridos dezenas de outros trabalhadores. Então foram fotografias feitas aonde? Essa aqui, você sabe? Essa aqui tão bonita, né? Foram fotografias feitas no Pará. Quantos caixões aqui? Puxa, foram 19 trabalhadores sem terra, trucidados pela polícia paraense. Você tem notícia de se eles foram punidos? Como é que está a situação? Que já vai fazer um ano agora, no dia 17, não é isso? Já fez um ano e nenhuma punição foi tomada. E também por isso, pela necessidade de fazer acontecer essa justiça, é que a gente está fazendo essa exposição, para poder conseguir recursos para garantir, né, advogados e também para garantir a organização do movimento como um todo a nível nacional. O vídeo que acabamos de ver mostra a exposição de Sebastião Salgado, que fotografou o massacre que aconteceu em Eldorado dos Carajás, no Pará, há quase 30 anos atrás.
Mas recentemente tivemos casos de violência aqui no nosso estado. Um em Recife, de atropelamento durante uma marcha, e o outro em Jataúba, do qual você mesma se referiu anteriormente. Minha pergunta é: como que o MST vem lidando e lutando contra esses constantes ataques? Veja, o movimento sempre teve essa violência desde o seu nascimento, né? Então, lá desde 84, o MST sofre com a violência, não só física, mas com a violência, né, ideológica. Então, isso dentro do movimento é muito forte, e isso nos fortalece. Nós temos uma música se a sociedade, né, se o governo, se a direita faz isso com a gente também tem que estar de pé para revidar, mas não revidar matando eles, revidar com força, com luta e conseguindo, né, a reforma agrária no nosso país. E aí no movimento, né, como você citou, a violência de Eldorado, que foi internacionalmente, né, ela foi exibida como foi tão cruel, né? Nós tivemos outras, como a de Felisburgo, e tivemos várias outras. Aqui em Recife tivemos muitas. Uma delas, que inclusive só a fotógrafa na época nossa do movimento que conseguiu fazer essa fotografia, foi em frente ao Banco Itaú, em Boa Viagem. Perdão, Banco do Brasil, em Boa Viagem. Nós chegamos com os assentados, porque não estava saindo o crédito deles, então a gente veio para a porta do banco para reivindicar e tentar entender por que não estava saindo. E nós fomos recebidos a balas, eu digo nós porque eu também estava lá. Foram recebidas a balas, e esse senhor, que acabou falecendo dias depois no hospital, foi por um policial. E nós temos essa foto, foi a única foto que saiu nos jornais do estado, feita pela companheira Janeide na época, que era militante do movimento. E temos outra, agora muito recente, tivemos a de março, né, na Marcha das Mulheres, estava muito pacífico, a marcha linda, e aí opositores passaram com o carro, além de atropelar, passaram com o carro por cima de um trabalhador, ele ficou ainda vários dias na restauração, e ele não resistiu, porque os órgãos dele, né, acabou sendo estourados, e ele não resistiu e faleceu. E ontem tivemos outra grande violência, que foi em Jataúba, em um acampamento com 70 famílias. Os capangas, né, do fazendeiro foram até o acampamento, destruíram os barracos, atearam fogo e não deixou que os trabalhadores fossem pegar seus pertences, ameaçando que se eles fossem pegar os pertences, eles também eram queimados. Então, assim, essa violência é muito grande. Fora essa violência, tem a violência midiática, que hoje em dia, com essa questão do mundo digital, né, todo mundo acha que tem poder dentro das redes sociais, né? A gente tenta buscar de todas as formas de punir, né? Não é que está dentro da rede social que não vai ser punido, tem punição também, nós vamos atrás, e a gente resiste sempre contra isso, e para que os trabalhadores, né, tenham, como eu já tinha dito antes, tenham tua terra, tenham o teu direito, tenham como plantar, como viver num mundo mais justo e mais igualitário. Rosinha, você tocou num ponto importante, que foi essa questão da rede social. E para fortalecer o movimento, a gente também precisa fortalecer essa comunicação através das redes sociais. Como é que o movimento está se articulando dessa forma? Agora que a gente está entrando nesse mundo mais digital, em que tudo precisa se de uma rede social para se trabalhar hoje em dia. Então, nós tivemos que também avançar nessa questão, né, das redes sociais. Então, o movimento também entra, né, com o seu WhatsApp, com os grupos dentro das suas regionais, né, dentro dos seus setores, e o Instagram para trazer exatamente, denunciar essas violências, como a deputada Rosa Morim fez ontem no Instagram dela, o movimento também faz, né? Então, temos um alcance muito grande, não só para dentro do movimento, o Instagram está mais para o externo do que para o interno, e o WhatsApp a gente consegue fazer essa mobilização, não que no Facebook, no TikTok não vai ter, tem também. Temos um canal no YouTube, então assim, o movimento também cresceu nesse mundo midiático, porque se não cresce, como é que a gente vai fazer se contrapor à nossa mídia hegemônica?
Então, nós também tivemos que crescer. Não está ainda da forma que a gente quer, mas já ajuda bastante. Rosinha, a gente falou de Sebastião Salgado, vai lembrar também que o Chico Buarque também já demonstrou apoio ao movimento do MST, e eu gostaria que você trouxesse a importância disso, de ter essas figuras públicas que não necessariamente fazem parte da militância, mas que também são figuras de interesse coletivo, para que elas tenham esse olhar voltado para o MST também, para que outras pessoas possam não só conhecer o MST, mas quebrar esses preconceitos com o movimento social. Nossa, nós temos, assim, apoios interessantíssimos de pessoas, né, que têm, querendo ou não, dentro do mundo midiático, tem força, tem voz, e além do Chico Buarque, nós temos vários atores, várias atrizes, inclusive internacional. A Angela Davis esteve na nossa Escola Nacional Florestan Fernandes, em São Paulo, né, então ela traz essa questão da luta, né, de como a gente tem que se reafirmar enquanto militante. Então isso foi muito importante para a gente, e é muito importante essas vozes também nos ajudarem, porque eles têm o espaço para poder falar. Rosinha, como é que vocês usam o audiovisual para combater justamente essa violência midiática que o MST acaba sofrendo tantas e tantas vezes? Essa é uma parte muito interessante, né? Que era uma das coisas que a gente pouco tinha acesso, e hoje, com os projetos e tal, a gente conseguiu avançar, né? Não tem ainda da forma que a gente quer, mas tem um celular de boa qualidade, talvez uma câmera de boa qualidade, para exatamente fazer esses nossos vídeos. Tudo que a gente faz, a gente registra, não só em fotos, mas também como em vídeos, para que isso a gente consiga trazer dentro das nossas redes sociais, como o Instagram, como o Facebook, como o TikTok, como o YouTube. E assim, a gente teve, na pandemia, uma forma bem interessante de receber a sociedade, que foi com nossos cursos de formação através do YouTube. Então, a gente tinha, em cada curso, era mais de 1.000 pessoas inscritas, que participavam, né, que estavam ali no dia a dia perguntando, e que tinham certificados, inclusive, dentro dessas formações. Durante a pandemia, eu não vou recordar agora quantos cursos nós tivemos, mas dentro do nosso canal do YouTube, estão todos lá. E assim, foi muito interessante essa recepção da sociedade querendo participar dos nossos cursos. Rosinha, qual que é a importância da gente divulgar os registros que foram mostrados hoje no nosso programa, para mostrar para o público também que às vezes não tem acesso a eles, ou que não conhecia o acervo de vídeos popular, como que esses vídeos, esses registros históricos contribuem para o MST? Nossa, de uma forma super, 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 super importante, porque exatamente é contrapor o que a grande mídia coloca. Então, eles vão perceber, vão ver o que é que o movimento produz. Não é o que a maioria falam, né, que o movimento é violento, que o movimento rouba a terra, que o movimento, eles não falam ocupam, né, eles vão... Eles invadem a terra. Então, o termo é ocupar, porque está ocupando um espaço que não está sendo produtivo e que está ali para a reforma agrária. Então, esse espaço é ocupado. Então, ocupar o latifúndio do ar também é muito importante. Rosinha, como é que você avalia a articulação com os governos estadual e municipal, principalmente com o município de Caruaru, que é onde você atua mais? A relação não é muito fácil, mas o movimento sempre tem uma forma de dialogar, sempre busca para que a gente consiga, né, o mínimo da nossa pauta, pelo menos, a gente quer toda, né, mas que a gente consiga o mínimo da pauta que a gente sempre traz para o governo. E ter a deputada Rosa, né, Rosa Amorim, que é do movimento, que está lá dentro, é uma voz também que pode estar falando por nós, então isso ajuda bastante. A relação com o Estado é difícil, mas a gente tenta o diálogo, né, tenta se reunir sempre, e aos pouquinhos a gente vai conseguindo o que a gente está querendo, mas não é um diálogo tão fácil. Né? E lá no município não é diferente, porque o do município é do mesmo partido que do Estado. Então, assim, também não é um diálogo tão fácil, mas a gente ainda consegue, aos poucos, ir dialogando. Rosinha, queria também trazer um ponto que a gente já trouxe anteriormente também, que no vídeo de Jaime, ele comenta sobre
a participação política, a importância de você estar inserido nesses espaços políticos também, os militantes. E eu queria saber como é que está sendo essa articulação agora de militantes indo ser pré-candidatos, se a gente tem pré-candidatos com isso, ou se vocês estão formando alianças com possíveis candidatos para que o MST seja pautado com mais força no legislativo, tanto do Estado quanto do município. Veja, a gente sempre apoiou, né, a esquerda. A gente sempre tinha pessoas representando a esquerda e que a gente apoiava. Então, o movimento chegou a um diálogo em que é muito importante nós estarmos nesses espaços. Por que não? A gente está lá exatamente lutando pelo povo, para o povo. Então, por isso que o movimento começou a trazer a militância também para participar, né, das eleições, tanto municipal como estadual. E, quiçá, um federal. Rosinha, eu queria também saber justamente essa articulação com a população em geral, nessa questão de conversar com a sociedade civil e como trazer informação e quebrar todo esse paradigma que a mídia hegemônica acaba criando do MST. Como é que vocês lutam contra isso, né, nessa forma de dialogar com a sociedade civil? Exatamente através do diálogo, no porta a porta. A gente viu isso na campanha de Rosa, a gente viu isso na campanha do companheiro Edilson, que é vereador hoje em Caruaru. Então, é no porta a porta que a gente faz esse diálogo. Vai lá, faz a fala, se contrapõe ao que as pessoas colocam e o que realmente é. A gente chama as pessoas, querem conhecer, podemos marcar, vamos lá conhecer, e isso você vai ganhando a população. Às vezes você chega na porta da pessoa, a pessoa quer só por causa do símbolo já quer te colocar para fora, mas você vai dialogando e as pessoas vão percebendo e querem conhecer. Hoje tem muitas pessoas, inclusive, da cidade, que conheceram o movimento e que falam, que bom que eu conheci, porque o que eu conheci era algo muito diferente, e ficam muito felizes em conhecer. E que sempre estão à disposição para qualquer atividade que precisar para o movimento, eles estão à disposição. Rosinha, você trouxe para a gente também, e eu queria que tu se aprofundasse mais, essa questão dos cursos que são feitos, a parte da educação nos assentamentos, porque era uma das reivindicações de lá atrás, né, de que o assentamento ele precisa se manter atrativo para a população, principalmente para os jovens. Os jovens precisam se manter no assentamento, precisam entender que aquele é o lar deles, é um local em que eles possam se sentir seguros, que eles vão se desenvolver, mas que para motivar eles a continuar lutando pelos assentamentos. Então, eu queria que tu trouxesse um pouquinho mais sobre essa parte da educação e dessa articulação com os jovens e adultos que estão no assentamento hoje. Então, o setor de educação sempre trabalha, inclusive com parceria com o MEC, né, que aí com o INCRA, que tem o PRONERA, o programa, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Eu sou uma das estudantes, fiz graduação pelo PRONERA, estou fazendo mestrado pelo PRONERA, e nós temos muitos estudantes também pelo PRONERA, de pedagogia, de geografia, hoje tem psicologia, direito. Então, assim, nós temos vários cursos, não só superior, nós temos também de EJA, e temos o que a gente chamava de ensino médio, né, que é para terminar o ensino médio. Então, assim, essa parceria é muito boa. O setor de educação trabalha, luta muito para que todos e todas, jovens e adultos, consigam terminar os estudos. Inclusive, nós temos uma campanha de todos e todas estudando. Então, e agora trabalhamos com território livre do analfabetismo, que foi o que eu falei, que trouxe a questão da jornada de alfabetização de jovens e adultos. Hoje nas periferias, mas também tem no campo, nas nossas áreas. Interessantíssimo, Rosinha. A gente está chegando agora já na reta final do programa, eu queria que você falasse justamente sobre a importância de digitalizar e divulgar todos esses vídeos feitos pelo MST, toda essa jornada, e a importância de, manter esse arquivo vivo e repassar para futuras gerações. A gente sempre trabalhou com essa questão de arquivo, não só de agora, não só no mundo digital, mas a gente já trabalhava lá atrás, no manual mesmo. A gente fazia clipagem todos os dias do jornal impresso. Então, a gente tinha assinatura dos 3 jornais maiores do estado, então a gente fazia essa clipagem todos os dias, e nós temos isso lá na nossa secretaria estadual. Tivemos algum problema com a sala,
questões de chuva, mas estamos reorganizando. Então, a gente tem, além da clipagem do jornal, a gente tem as fotografias, a gente tem todas as áreas que saiu, que foram ocupadas, a data que foi ocupada, quanto foi emitida a emissão de posse, quando conseguiram fazer a festa, quantas famílias. Então, esse arquivo não vem de agora, esse arquivo vem de uns bons anos atrás. Não foi logo em 89, mas pouco tempo depois começou esse arquivo, porque essa é a importância do movimento se manter vivo, né? Não é só o agora, é o que, para chegar agora, aconteceram muitas coisas lá atrás que quem chega precisa conhecer. Então, esse arquivo, para a gente, é importantíssimo e a gente está retomando para que ele fique melhor do que ele já era. Rosinha, muito obrigada por ter aceitado participar da nossa entrevista hoje. Inclusive, se quiser trazer alguma palavrinha final, divulgar as redes sociais do MST também para o pessoal que está assistindo em casa conferir, fica à vontade. Então, eu só tenho a agradecer a todos e todas, a equipe, né, a professora que me convidou, que acreditou, né, a possibilidade de vir aqui contribuir com vocês, de ajudar, né, de abrir um pouco mais a mente das pessoas que não compreendem o que é o movimento. Então, queria agradecer. Sigam nossas redes no Instagram, Movimento Sem Terra Pernambuco, nacionalmente também é Movimento Sem Terra, e através deles tem todas as outras redes que dá para nos seguir. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado, Rosinha, pela sua participação. O Imagem nas Mãos de hoje fica por aqui e você pode conferir os outros episódios através do YouTube da TV O Recife e também do Laboratório de Imagem e Som, o LIS, do Departamento de Comunicação Social da UFPE. Tchau, tchau. Tchau, tchau.